eu normalmente seguro os nomes, né? Eu normalmente não falo os nomes, eu sempre dou indicações aí para a galera ficar ciente do que está rolando, mas eu dificilmente já lanço os nomes para não atrapalhar o São Paulo e para não gerar aquele burburinho que faz as coisas. Mas o Nicola fez o favor ou o desfavor de anunciar na live dele o nome do cara, então, assim, quando tá errando, o pessoal fala tá errando, chutando merda, tipo Zavala. Ontem ficou um monte de gente cravando Zavala, falando um monte de coisa. Não era, então assim, nem esquenta a cabeça. Mas quando o nome é real e o cara fala, eu não vou ficar mentindo também que o nome não é, né? Então, tô aí informando para vocês, confirmando. O pessoal tinha me dito, ó, o Nicola vazou, então se ele vazou, não fui eu que vazei, eu só posso continuar com a informação. Tá, só vou dizer para a galera o seguinte, qual é a situação do TAP? Como eu falei, é um jogador que se destacou na Universidade Católica do Chile, é um jogador que foi comprado pelo River Plate no final do contrato dele por aproximadamente 5 milhões de reais. Ele tem 23 anos, ele joga em todas as posições do ataque e também como meio atacante. Ou seja, é exatamente o que eu estou falando aqui há meses sobre a posição que o São Paulo procura. É um jogador aí que o River Plate entende que possa estar disponível no mercado para ser emprestado. É um jogador que o scout do São Paulo mapeou. É um jogador que ano passado teve um frisson para a contratação dele e o River Plate acabou ganhando a contratação. Se você olhar, eu convido todo mundo a fazer, eu ainda não tive esse tempo, porque entrei em live aqui e já estava aqui no timing de poder entrar logo em live. O mapa de calor dele é exatamente isso que eu estou falando para vocês. É um jogador que joga em todos os setores do campo, ele consegue jogar nos dois flancos, joga de meio atacante e até centralizado, que eu acho que nem vai ser o caso, porque a gente tem o André Silva e o Dineno para fazer isso, além do Rian. Mas é um jogador interessante do ponto de vista composição de plantel, que é exatamente o que eu falei. Não é um jogador que vai chegar para ser titular absoluto, pelo menos no meu ponto de vista nesse primeiro momento, mas é um jogador aí que o São Paulo busca um empréstimo com opção de compra, caso ele bata metas, um modelo muito similar a Marcos Antônio, Juan Tressoldi e o Enzo Dias, que também é do River Plate. E aí volto a lembrar para as pessoas, para todo mundo que gosta de fazer críticas. Ontem já estava dizendo que o Zavala era um lixo, que era uma porcaria, e me xingando até sem nem saber se era o cara. Hoje aí tá o Tapia, eu já vi gente reclamando do Tapia também. Então, assim, o Enzo Dias também veio para o São Paulo como refúgio. Então, eu só lembro da galera isso, cuidado na hora das avaliações. Como eu já tinha dito, não é um jogador que vem como craque, é um jogador de composição de grupo, um jogador interessante. Eu até dei nota 7 para ele, e é um jogador jovem, 23 anos, dentro de um elenco envelhecido. Então, para mim, são muitos atrativos. É um jogador que sabe fazer gol, apesar de jogar nas pontas, e tem polivalência. Exatamente o que precisamos. Ele é empréstimo, Sim, com opção de compra, ou melhor, aquela obrigação de compra caso ele bata metas. Então, assim, é essa negociação que está em andamento que eu tive conhecimento. Não é uma negociação fechada, tá? Eu nem queria ter anunciado o nome, mas o Nicola foi malandro, conseguiu o nome do cara. Eu já estou falando desse nome desde segunda-feira. Eu consegui ainda segurar aí durante 3 dias aí, mais ou menos, 2 dias e pouco. Mas ele conseguiu, ele também tem fontes. O Nicola vem acertando bastante coisa nos últimos tempos. Eu vejo, a gente tem que ser justo. Quando o cara também ele vem, quando o cara às vezes erra alguma coisa, mas o Nicola vem acertando bastante nos últimos tempos aí. E aí ele vazou o nome antes, eu ia segurar até que o São Paulo me liberasse para comentar. Já que ele vazou, eu vou e comento com vocês. Já tinha dado todos os indícios, está aí a descrição que eu dei, estava perfeitamente aplicada. É que as pessoas querem que seja fulano ou ciclano, né? Então, assim, muita gente falou, eu quero que seja o Cepeda, eu quero que seja o Zavala, eu quero que seja o Alex Sanches. Eu tinha dito, era um jogador jovem, não era um jogador velho, era um jogador que jogava em mais de uma posição no setor ofensivo, já tinha sido convocado para a seleção chilena, jogava no clube tradicional da América do Sul, estava negociando com o São Paulo, era polivalente, todas as informações estavam aí. É que as pessoas, eu até cheguei a ver algumas pessoas sugerindo o nome dele, mas era um dos nomes menos falados, tá? Dentre as pessoas, os mais falados eram o Zavala, porque acho que as pessoas viram. Ah, ele segue o São Paulo no Insta. Então, assim, isso virou meio que referência hoje para a galera. Segue o São Paulo no Insta, pronto. Os caras já acham que é reforço. Não é bem assim, né, pessoal? Tem que ter calma aí na análise da avaliação.
Tá aí para você que acompanhou a gente desde segunda-feira, desde que eu gravei aquele short depois da live que a gente fez. Para você que estava acompanhando com a gente, você já tinha todas as informações, só não tinha o nome. Os indícios eram todos esses. Eu digo para vocês o seguinte, para mim, jogador jovem, promissor, nota 7. Para quem está cansado de jogador, não aguento mais sub-40, velho, veterano, encostado, que não tem espaço, que não quer nada, é um dos jogadores que fez uma grande campanha no segundo semestre do ano passado, foi muito disputado por vários clubes. O River Plate é um bicho-papão do mercado sul-americano, puxou o jogador. Mas ele não estava jogando bem lá no River Plate. Tudo bem, o Enzo Dias também não estava e também chegou aqui no São Paulo e arrebentou. Então, essas são as indicações para vocês. Quem está perguntando, Zanqueta, e o outro jogador, eu só vou falar quando o nome estiver aí na mídia. É o que eu faço aqui. Quando está na mídia, quando está vazado, quando está as coisas, eu não vou ser eu que vou ficar estragando a negociação do São Paulo. Beleza? Então, assim, já para dizer para vocês, deixo aí para vocês nos comentários, para a gente trocar uma ideia. O que vocês acham? Claro que a opinião é de todo mundo. Eu não sei qual era a expectativa da maioria. Acho que a maioria estava esperando aí que fosse ou um cara horroroso ou que fosse o Cepeda, o Alexis Sanches. Tinha gente falando Eduardo Vargas. Quem é do nosso grupo de membros já sabia que não era, porque eu já tinha dito que o jogador ele era abaixo da faixa dos 30, que era um jogador mais novo. Já tinha dado todos os indícios aqui. Não era muito difícil de ter ele como opções. Inclusive, pessoas do nosso grupo e algumas no Twitter eu tinha visto que tinham citado o nome dele, mas não tinham assertividade, que sempre caminhavam para outros nomes. O estágio da negociação, repetindo aqui para quem não pegou. O São Paulo tem hoje em andamento uma conversa por empréstimo com opção de compra obrigatória, batendo metas. Ou seja, se o jogador fizer aquele número de jogos, tiver uma performance correspondente no período de um ano, o São Paulo vai e tem a opção de fazer a compra ou a obrigação de fazer a compra, ou a prioridade disso. Eu sei que estavam lá em negociações, o jogador se animou pra caralho de vir pro São Paulo, assim, da parte do jogador, ele ficou animadíssimo de jogar no São Paulo. O scout apresentou, o Crespo viu, gostou do que ele teve de informações ao apurar sobre o jogador na Argentina, e o Crespo achou interessante que pode fazer jogo. É um jogador que tem uma parte física interessante, é um jogador que tem uma estatura razoável para um jogador que joga aberto, ou seja, é um jogador que aguenta o combate. Então, assim, é um craque? Não. Eu nunca disse que era craque e nunca te disse que era um jogador para composição de plantel no São Paulo. Mas é um jogador tipo Ferreirão. É um jogador forte, é um jogador que aguenta a porrada, é um jogador que não vai pipocar fisicamente. É um jogador que dá para jogar até dentro da área, no caso de uma necessidade. Ou seja, é um perfil aguerrido, é um chileno, é um jovem, inclusive uma boa perspectiva. Deu certo? Valeu a pena? Você mete lá uma grana, o River pagou mais ou menos entre 4 e 5 milhões de reais. Não sei qual é o valor que vai estar estipulado para compra obrigatória, mas imagino que não vai ser 20 milhões de reais. Então, imaginando que seja nessa faixa, é um valor razoável, é menos de 1 milhão de euros. Ou seja, no final das contas, se ele dá certo, é um achado. Se ele der errado, seu risco foi baixo. Essa é a opinião que eu tenho. E para quem diz que o São Paulo não sai fora da caixa, só contrata veterano, todo mundo que está no mercado, o São Paulo fugiu bastante da caixa indo atrás desse perfil de jogador nesse momento. É bem diferente, tanto que a maioria errou, né? O pessoal que chutou no final das contas.